Hoje nós vamos falar sobre a atual situação do nosso mundo. A nova ordem mundial já foi implantada com sucesso? Interrogação. Saiba que você perdeu seus direitos e tudo mudou da noite para o dia. Estamos diante de um suposto vírus que é conhecido desde meados dos anos 60, segundo o próprio governo nos informa em seu site oficial saude.sp.gov.br. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Estamos diante de um resfriado comum que parou o mundo, que parou o nosso país. Vejamos as leis que foram aprovadas recentemente. Medida provisória número 927 de 22 de março de 2020 dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. O que esta medida provisória prevê? Reparem que ela foi publicada em pleno domingo, dia 22 de março de 2020. Ela tinha um único artigo realmente útil, que era o artigo 18. O artigo 18 dizia que durante o estado de calamidade pública, o contrato de trabalho poderia ser suspenso pelo prazo de até 4 meses. E neste período, o empregado ele continuaria fazendo jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador que não integrariam o contrato de trabalho. Então ele continuaria fazendo jus a plano de saúde, a cesta básica, a todos os benefícios dos quais ele já era beneficiário. E também podia ser combinado um valor mensal, uma ajuda mensal. O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal sem natureza salarial durante o período de suspensão contratual. Era um valor a ser negociado entre as partes. Então o trabalhador ele ficaria em casa, mas ele receberia um valor mensal e continuaria recebendo os benefícios. Contudo, um dia depois, o único artigo útil desta lei, desta medida provisória, foi revogado. Surgiu no dia seguinte, no dia 23 de março de 2020, a medida provisória número 928, que em seu artigo 2º prevê que fica revogado o artigo 18 da medida provisória 927. Ou seja, era o único artigo útil. Então ela foi publicada num dia e esse artigo que poderia manter os empregos e gerar um acordo entre empregador e empregado, ele simplesmente foi revogado por pressão dessa mídia comunista, dessa mídia podre, dessa rede esgoto e desses petistas doentes que nós temos aí fazendo panelaço todos os dias. Inúmeras leis estão surgindo do dia para a noite. Ministério da Saúde publica portaria sobre telemedicina. Portaria número 454 também declara em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do coronavírus. E aqui está constando no artigo 2º que para a contenção da transmissibilidade do Covid-19 deverá ser adotada como medida não farmacológica o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticas, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14 dias. Então eles podem decretar a sua prisão domiciliar, mesmo que você não apresente qualquer sintoma. Você pode ser isolado compulsoriamente, preso em seu domicílio por até 14 dias, mesmo que você não apresente nenhum sintoma. Temos também diversas outras leis, normas e resoluções, legislação sobre o coronavírus. Todo dia é publicada uma lei nova. Os empresários, as pessoas comuns, elas não conseguem acompanhar, mas o pior de tudo já estava previsto bem antes do carnaval. Vocês devem se lembrar que o carnaval caiu no dia 25 de fevereiro, em uma terça-feira. Porém, praticamente 20 dias antes, já havia sido publicada a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Ou seja, 3 semanas, quase 3 semanas antes do carnaval, já existia uma lei federal dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Como pode ter uma lei dispondo sobre as medidas para enfrentamento de emergência e 3 semanas depois, carnaval normal em todo o Brasil? Eu quero que alguém me explique isso. E como nada é tão ruim que não possa piorar,
Vejamos o que diz o artigo 3º desta lei. É uma lei federal. Artigo 3º. Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. Olha o que poderá ser feito com você: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de. O que significa determinação de realização compulsória? É literalmente a força. A pessoa ela pode ser presa, ela pode ser amarrada, ela pode ser jogada em um camburão, ela pode ser algemada. É isso que é uma determinação de realização compulsória, forçada. Então você pode ser forçado a fazer exames médicos, eles podem enfiar agulhas em você, eles podem te prender numa cama, numa maca, eles podem tirar seu sangue, te colocar aparelhos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas. Você querendo ou não, você é amarrado, você é todo picado com agulhas, você é colocado em máquinas, vacinação e outras medidas profiláticas para quem nos chama de conspiradores. A vacinação compulsória, a vacinação forçada já é uma realidade. Essa lei já está valendo desde o dia 6 de fevereiro de 2020. Mas isso não é nada comparado ao inciso 7º desta lei. Vejam o que eles podem fazer com você, com a sua empresa ou com a sua casa, com seus carros, com seus bens. Quando eu disse no começo da live, você perdeu os seus direitos, eu estava sendo literal. Você perdeu todos os seus direitos. Ainda que você não estava sabendo, você não tem mais direito a nada. Será que nós já estamos vivendo a nova ordem mundial? Segundo esta lei, os poderes públicos, eles podem compulsoriamente realizar a requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. O que isso significa? Eles podem requisitar bens, eles podem requisitar o seu carro. Você está andando com o carro na rua, chega uma autoridade com poder de polícia, estamos requisitando o seu carro para uma emergência, sai do carro, acabou. Um dia você vai ser indenizado ou não. Eles podem requisitar a sua casa. Ah, nós queremos construir um hospital onde está a sua casa. Estamos requisitando a sua casa. Caia fora. É literalmente isso. Eles podem requisitar serviços também. Você tem uma empresa, você tem uma gráfica. Não, agora a gente vai imprimir propaganda para o governo. Imprimir propaganda de prevenção do coronavírus. Vamos usar a sua gráfica de graça. Um dia talvez você será indenizado. Então, requisição de bens e serviços de pessoas naturais, ou seja, de pessoas físicas e jurídicas, ou seja, das empresas. Quando está sendo falado que será garantido posterior indenização, mas sem prazo, saibam que o governo jamais vai te pagar. Você vai ter que entrar com uma ação contra o ente público, município, estado, União Federal. Essa ação, a tramitação dela leva muito mais do que 10 anos, e se um dia você ganhar, se você der muita sorte, um dia você ganhar, você estiver vivo ainda, você vai receber, vai demorar mais 10 ou 15 anos para receber parcelado em precatórios. Na prática, você perdeu os seus direitos. Se você mora em casa, a qualquer momento sua casa pode ser requisitada. Se você tem uma empresa, um restaurante, qualquer coisa, o seu negócio a qualquer momento pode ser decretado de utilidade pública e tomado compulsoriamente de você. Essa lei já está valendo, ela foi publicada, repito, no dia 6 de fevereiro de 2020. Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Para quem nos chamava de conspiradores, como que fica essa situação? O mundo para, o Brasil para, em razão de um resfriado, o próprio governo chama de resfriado, nós vimos aqui, que só atinge pessoas muito doentes ou muito idosas. É óbvio que essas pessoas sim devem ser isoladas, devem ser bem cuidadas. A minha mãe já tem uma certa idade, a gente pede para ela não sair de casa, leva as compras para ela, mas não justifica o mundo todo parar. Aqui uma petição pública que já foi assinada por 310 mil pessoas. A meta é chegar a 500 mil pessoas. Coronavírus, suspensão de contas, de aluguel, água, luz, gás, IPTU, internet, imposto de renda. Agora eu pergunto, quem vai pagar essa conta? Os boletos estão chegando. Quem vai pagar esta conta?
Empresários pedem a Toffoli segurança jurídica durante a pandemia. Como que os empresários vão fazer para pagar seus boletos, suas contas, seus funcionários? Eu tenho um amigo que tem um restaurante e ele simplesmente tem 60 funcionários. Ele falou, eu não tenho nem esperança de pagar eles. Eu não posso suspender o contrato de trabalho, porque foi revogado o artigo 18 daquela medida provisória. Eu não tenho dinheiro para demitir, porque eu vou ter que pagar a rescisão. Como que eu vou demitir os 60 e pagar a rescisão? E também não tenho dinheiro para pagar o salário. Meu faturamento é zero, eu não estou faturando nada. Isso é uma bola de neve. Efeito dominó. Todas as pequenas e médias empresas fatalmente vão quebrar. Nesta terça-feira, data na qual estou gravando o vídeo, a exemplo do que ocorreu com o Donald Trump na segunda-feira, Bolsonaro critica a imprensa e fechamento de escolas e diz que crise passará. Isso ele está certo, eu concordo com ele. Não pode ter esse fechamento total. Comércio, serviços, escolas. O presidente Jair Bolsonaro declarou na noite de hoje que a rotina do país deve retornar à realidade e que a imprensa brasileira espalhou o pânico em torno do coronavírus, o qual voltou a chamar de gripezinha. Eu já falei, a cada 2 anos nós temos uma epidemia. Já tivemos H1N1, SARS, influenza, Zika vírus, dengue, meningite, ebola, tudo o que a gente possa imaginar. Nunca parou nada. Agora o coronavírus que só atinge pessoas de alto risco, que podem ser isoladas, aí tem que parar o mundo. Tá errado também. Em pronunciamento em rádio e televisão, Bolsonaro também criticou governadores por determinarem quarentena, com fechamento de comércio e fronteiras, e questionou o motivo pelos quais as escolas foram fechadas. A gente sabe que a China comprou a Band e comprou parte também do Grupo Globo. Com a quebradeira das empresas, a China ela vai acabar comprando as que sobrarem e vai facilitar o controle do Brasil, vai facilitar a entrada do comunismo no Brasil. Vão sobrar só as grandes corporações, somente as holdings, as grandes empresas que pertencem justamente à elite dominante, que pertencem justamente aos senhores do mundo. Vocês viram as leis. Eu não sei se as coisas irão ou não voltar ao normal, mas hoje sim, nós estamos vivendo uma nova ordem mundial. Globo News. Presidente da China diz que chegou a hora do país liderar o mundo. As intenções da China estão absolutamente claras, mesmo para a mídia manipulada, não tem dúvida nenhuma. E agora nós temos que saber se é isso que nós queremos, transformar o Brasil em um país comunista, totalmente vendido para a China, ou se nós queremos arregaçar as mangas e lutar pelos nossos direitos. Então eu deixo uma reflexão para vocês, porque nunca antes na história um vírus conseguiu parar o mundo, atendendo com tanta perfeição aos interesses comunistas. Fiquem todos com Deus, pois o Eterno é o nosso único refúgio.